Obrigado, senhor presidente. Ministro Nelson Barbosa, os meus questionamentos são sobre a edição de decretos de crédito suplementar e sobre a meta fiscal. O artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, ele é claro. Ele diz: são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Isso é o que diz a Constituição Federal, a lei maior do país. A acusação contra a presidente da República, contra a presidente Dilma, é que ela editou decretos de crédito suplementar sem conformidade com a meta fiscal vigente. A defesa da presidente Dilma coloca que houve sim a conformidade. Por quê? Porque a meta foi alterada ao final do ano, antes do fim daquele exercício fiscal. Isso é o que diz a acusação e isso é o que diz a defesa da presidente. Ora, a meta fiscal faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO. Ela é parte componente da LDO aprovada pelo Congresso Nacional. A própria defesa da presidente reconhece que a meta fiscal tem que ser cumprida, visto que isso está na defesa de que a meta foi alterada no fim do ano, por isso ela não foi descumprida. Ora, o artigo 167, inciso 5º, ele é claro, quando ele diz a abertura de crédito suplementar, são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Não é autorização a posteriori do gasto do governo, é autorização a priori, antes do gasto do governo. O objetivo do legislador, ao colocar isso na Constituição Federal, no artigo 167, é exigir que qualquer gasto do governo tenha que ter uma autorização a priori por parte do parlamento. Então eu queria saber de Vossa Excelência, primeiro, se o legislador, quando ele coloca isso na Constituição, o objetivo dele não é garantir que o Congresso aprove um gasto a priori, antes desse gasto ser feito. E segundo, conclusão, descontando a parte depois. Obrigado, senhor presidente. E segundo, eu queria saber de Vossa Excelência se pode ser considerado sério um país que coloca na legislação a exigência do cumprimento de uma meta fiscal e, não cumprindo essa meta fiscal, no final do exercício fiscal, simplesmente muda-se essa meta. Obrigado, ministro Nelson Barbosa. Senador Regufe, eu considero que a Constituição foi cumprida porque a autorização legislativa no artigo 4º da Lei Orçamentária e que contém 29 incisos que disciplinam como e quando a presidente pode editar decreto de crédito suplementar. É uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, logo com autorização parlamentar. A LDO diz que a meta tem que ser, os decretos têm que ser compatíveis com a meta. Decretos de crédito suplementar são compatíveis com a meta pelo simples motivo que eles não autorizam o gasto. Se Vossa Excelência estivesse falando de decreto de contingenciamento, talvez tivesse razão. Um decreto de crédito suplementar não autoriza um gasto, logo ele não ameaça a meta. Em terceiro lugar, há um precedente, foi feita uma mudança de meta, foram editados vários decretos de crédito suplementar em exercícios anteriores e isso não foi questionado nem pelo Congresso Nacional, nem pelo Poder Judiciário, nem pelo TCU. A primeira vez em que esse questionamento aparece é na análise das contas de 2014, que foi feita em 2015. E o governo foi dado um prazo para que o governo apresentasse suas justificativas e suas explicações.
Isso foi dado esse prazo a partir do dia 12 de agosto. As explicações foram dadas no meio de setembro. Em outubro, o TCU deliberou que créditos suplementares não poderiam ser mais editados, decretos de crédito suplementar, e eles então o foram. Sobre a sua pergunta se um país sério muda a meta, eu acho que o senhor tem que levar em consideração que ninguém controla a sua receita. A meta é resultado de duas coisas: receita e despesa. A despesa, ela é fixada, o máximo dela é fixado pelo Congresso Nacional. Então nós sabemos qual é o máximo de despesa através da lei orçamentária, que diz qual é a despesa e como ela pode ser alterada. A receita é uma projeção. O governo, como uma família, como uma empresa, não conhece a sua receita. E diante de uma queda monumental da receita no ano passado, que caiu 185 bilhões, senador, em relação à lei orçamentária, caiu 115 bilhões em relação à primeira projeção orçamentária de maio. Diante de uma queda dessa magnitude de receita, o governo contingenciou o que pôde, mas mesmo assim esse contingenciamento não foi suficiente para cumprir a meta inicialmente estabelecida. E o próprio TCU, em várias análises de contas presidenciais, coloca que a meta não é um fim em si mesmo. Ela deve ser perseguida enquanto ela for possível. Se o corte de despesas necessário para cumprir a meta se revelar impossível, porque o volume de despesa discricionária é muito pequeno, então é razoável sim se alterar a meta. E isso é sério, porque isso preserva o interesse da população, preserva a prestação de serviços básicos para a população. Senador Regufe, para a réplica. Obrigado, senhor presidente. Mas o fruto disso, o resultado disso, é justamente uma irresponsabilidade fiscal por parte do próprio governo. Agora, o que está em julgamento aqui não é uma análise econômica, não é o que levou à crise econômica. O que levou à crise econômica já foi parte de vários discursos meus naquela tribuna. E foi a irresponsabilidade fiscal por parte do governo. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é se o legislador, no seu artigo 167, quer que o Poder Legislativo autorize antes ou pode autorizar depois. A própria defesa da presidente, ela diz que a meta fiscal precisa ser cumprida. Agora, você só muda a meta fiscal no final do ano. Na minha concepção, a responsabilidade fiscal, ela deve transcender aos partidos. Independente de qual seja o partido da pessoa, ela é importante para o contribuinte desse país. E a edição de decretos de crédito suplementar faz com que o governo gaste em algumas áreas o que não estava previsto, gaste em outras menos, às vezes, do que está previsto, e que o governo faça mudanças no orçamento sem a autorização do Poder Legislativo. E isso não é correto, pelo menos de acordo com o artigo 167 da Constituição Federal. O governo alterou, ministro Nelson Barbosa, com todo o respeito que eu lhe tenho, o governo alterou uma meta fiscal aprovada pelo Congresso Nacional, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em 2015, de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit de 119,9 bilhões de reais. A diferença dá 175 bilhões de reais. 175 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte brasileiro, daquele que paga impostos. Eu votei contrário. Quando o governo mandou aqui para casa o PLN 5 de 2015 e foi votado no final do exercício fiscal de 2015, houve até um acordo do governo com uma parte da oposição. Eu votei contrário, porque eu acho que a meta fiscal precisa ser cumprida. O governo precisa se adequar àquilo. Do mesmo jeito que na casa de qualquer um, a pessoa tem que ter um salário, ela tem que fazer os gastos dentro do salário. O governo não pode simplesmente gastar mais do que ele tem de receita. Até porque quem paga esse gasto acima da receita é o contribuinte num ponto futuro com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu defendo aqui no meu mandato. É ele que meu mandato representa. E é ele que vai pagar a conta da irresponsabilidade fiscal de um governo que gastou mais do que podia.